Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa cerimônia de abertura, à nossa solenidade, para dar as boas-vindas a todos e abrirmos, então, este grande evento, a segunda Conferência Internacional UNEM Datagro sobre etanol de milho, realizada e curada pela UNEM Datagro, organizada pela Datagro Experience. Eu convido aqui ao palco o presidente da Datagro, Dr. Plínio Nastari. O presidente executivo da UNEM, Guilherme Nolasco. O governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, já está chegando aqui também ao auditório, está ali concedendo uma entrevista, estará conosco aqui, presente nessa solenidade também. Convidamos o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda. O coordenador do agronegócio da CNI e presidente do Sindaçúcar Alagoas, Pedro Rodero de Melo Nogueira. Compõe também esse dispositivo o vice-presidente da Bioenergia Brasil e presidente do Sindaçúcar Pernambuco, Renato Pontes Cunha. Nesse momento, os anfitriões aqui recebendo o governador Mauro Mendes. Convidamos também o presidente da FIENTE e presidente do Bioind MT, Silvio Rangel. E o presidente da Biosul, Amaury Peckelman. Fechou, né? Todos estão aqui, né? Todos estão aqui já. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação recebê-los aqui, tantas autoridades e líderes do nosso setor, neste evento tão importante que realiza esse ano a sua segunda edição. Nesse momento, pessoal, eu convido a todos para que se coloquem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Nessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Dois filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
nos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que os tempos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem, podem ficar-se à vontade. E nesse momento eu passo a palavra ao presidente da Datagro, Dr. Plínio Nastari, para as considerações iniciais, nosso anfitrião aqui da Sandia. Bom dia a todos. É com muita honra que nós damos início a essa segunda Conferência Internacional UNE-Datagro sobre etanol de milho, aqui na capital do Mato Grosso, Cuiabá. Quero agradecer muito a honrosa presença das autoridades, através do excelentíssimo anfitrião de hoje, governador Mauro Mendes. Muito obrigado, governador, pela sua presença. Quero também reconhecer e agradecer muitíssimo a presença do nosso querido ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, que nós sabemos da agenda extremamente cheia de compromissos que o ministro tem, inclusive hoje, em Brasília, e agradecemos muito, ministro, o senhor ter vindo aqui para Cuiabá, que também é a sua terra, para prestigiar esse evento. Agradecer todas as autoridades aqui presentes também, através do nosso secretário e através das lideranças que estão aqui presentes, em primeiro lugar, o presidente da Federação das Indústrias do Mato Grosso, Silvio Rangel, muito obrigado, e presidente do Sindalco de Mato Grosso, e também Dr. Pedro Robério de Melo Nogueira, que é presidente do Conselho do Agro da CNI, presidente do Sindaçúcar Alagoas, Dr. Renato Cunha, que é presidente do Sindaçúcar Pernambuco, presidente da Nova Bio, e vice-presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco. Muito obrigado, presidente Renato. E também o nosso amigo Amaury Peckelman, presidente da Biosul, do Mato Grosso do Sul. Cumprimento a todos os participantes do evento. Eu acho que nós vamos ter momentos muito importantes de debate e discussão, mas eu quero registrar alguns pequenos pontos. Etanol de milho tem despontado a partir de 2013 aqui no Brasil, e na safra 24-25, que se encerrou agora dia 31 de março, acumulou uma produção de 8,2 bilhões de litros a nível nacional, uma produção que iniciou-se aqui no Mato Grosso, mas que está expandindo para vários estados do país. Uma produção que é realizada com sustentabilidade, uma produção que é bastante competitiva, mas mais do que tudo, agrega muito valor ao grão e viabiliza a produção de milho safrinha, que é a grande produção de milho aqui no Brasil. E, historicamente, a formação de preço de milho no norte do Mato Grosso, em Goiás, sempre foi Paranaguá menos frete. Preço de Paranaguá referenciado ao mercado internacional. E foi através da geração de demanda local por milho e agregação de valor sobre esse milho que nós estamos observando uma valorização do grão para o produtor no interior, que é o que tem estimulado o aumento de produção. Então, o Brasil vai continuar expandindo
que é, inclusive, a mensagem do ministro Fávaro, do governador Mauro Mendes, vai continuar expandindo a produção de milho, porque está havendo esse estímulo. E a industrialização do milho, produzindo não só etanol, mas também DDG e óleo, que intensifica a pecuária, que está por trás do sucesso das exportações de carnes, tanto bovina quanto suína e aves do Brasil. Então, é preciso entender a importância dessa integração de cadeias, que a industrialização do milho para a produção de etanol propicia e o desenvolvimento que ela traz para todo o interior. E também é importante registrar meu querido amigo e parceiro Guilherme Nolasco, com quem nós dividimos a responsabilidade de organizar esse evento. Desde agosto de 2023, ministro Fávaro, até o momento, em média, o preço do etanol esteve 7,5% abaixo do preço da gasolina, embora o preço da gasolina nem sempre tenha acompanhado a paridade de importação. 7,5% abaixo. Então, a mistura de etanol na gasolina tem permitido que o preço da gasolina misturada com álcool ao consumidor seja mais baixo do que se não tivesse a mistura. 7,5% em média abaixo. E é esta valorização do grão no interior que permite o aumento de produção, sem o qual nós não teríamos oferta de proteína e oferta de grãos que a gente tem hoje, também contribuindo para o barateamento dos preços ao consumidor. Então, é uma atividade que gera desenvolvimento, gera benefícios para a sociedade, incontestes, e que precisa ser valorizada. Eu tenho orgulho de dizer, e o Guilherme Nolasco sabe disso, que a Datagro tem apoiado o desenvolvimento do etanol de milho no Brasil desde o seu nascedor em 2014, 2015, porque reconhecemos a importância dessa atividade para o setor. Então, é com muita satisfação que a gente organiza esse evento, mais uma vez, e esperamos realizá-lo muitos mais anos, juntos com a UNEM, para que sejam discutidos os destinos dos biocombustíveis em geral, etanol de cana, etanol de milho, biodiesel, biometano e todas as vertentes que deles derivam, através do SAF, do biobunker, do plástico, do CO2 capturado, enfim, tudo que está por trás dessa atividade tão virtuosa e que endereça os grandes problemas que hoje enfrenta a humanidade. Mitigação de mudança climática, insegurança alimentar e insegurança energética. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado realmente de coração a presença dessas autoridades que hoje nos prestigiam e desejo a todos um excelente evento. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Plínio Nastari. E agora gostaríamos de ouvir o presidente executivo da UNEM, União Nacional de Etanol de Milho, Guilherme Nolasco. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa segunda edição do nosso evento internacional do etanol de milho Datagro. Queria agradecer a presença e cumprimentar o governador do Estado, Mauro Mendes, homem que tem conduzido o Estado com muita responsabilidade, com mão de ferro, pôs a casa em ordem. Queria cumprimentar o ministro da Agricultura, meu amigo, já trabalhamos juntos, inclusive, no governo, Carlos Fávaro, que também tem sido um defensor das nossas causas, da tarifa de importação, das narrativas contrárias entre inflação e alimentos, da manutenção e aumento da mistura. É um embaixador, né? Às vezes falam que eu tenho visto mais ele do que minha família, porque toda semana eu estou atormentando ele, e ele sempre de portas abertas para nos receber e para buscar soluções aos problemas. Obrigado, Fábio. Queria cumprimentar o secretário de Estado, meu amigo e irmão também, César Miranda, nos honra com a sua presença e que também fez políticas públicas que favoreceu todo esse setor. Silvio, presidente da Fiente, companheiro, Pedro Roberto, representação de Alagoas, uma grande liderança do setor de etanol, aqui prestigiando o etanol de milho. Renato Cunha, igualmente como Pedro Roberto, de Pernambuco, vice-presidente aqui representando a Bioenergia Brasil, que agrega aí 23 entidades. E, por fim,
né, Amarildo Pécama, nosso irmão de Mato Grosso do Sul, que representa o setor de etanol em Mato Grosso do Sul, Abiaçu. Queria dizer que, para nós, é um prazer ter o Dr. Plínio como parceiro. Não poderia ser melhor. É um embaixador do etanol de milho, quando ninguém acreditava. E lá atrás combinamos que iríamos fazer esse evento juntos e seguimos de uma forma do amplo diálogo, né? Diz que os contratos são feitos quando se esgotam os diálogos. Então, a gente não tem contrato porque a gente tem diálogo, parceria. Queria contar um pouco da história, acho que esse é o dia de reflexão. 10 anos atrás, o setor de etanol de milho produziu 80 milhões de litros aqui em Mato Grosso, governador, né? E fechou essa safra com 8 bilhões de litros. São 100 vezes o crescimento da produção em 10 anos. Precisamos de 3 dias e meio para produzir o que produzimos em 2015, capacidade instalada. Isso traz aí algumas reflexões do quanto desafiador é. Nós mesmos não acreditávamos, às vezes, que podíamos ser tão rápido. Em 2019, quando eu chego à Uni, nós anunciávamos que em 2030 iríamos produzir 8 bilhões de litros de etanol, que é o número que produzimos na última safra. Olhávamos para 2030 com esse volume. Só que esse crescimento sustentável, organizado, a Uni representa aí 98% dessa produção, né, nos remete hoje a algumas reflexões do cenário atual e futuro. Temos aí, vislumbramos à frente, uma ampliação do setor que pode chegar a 16 bilhões de litros em 2030. Mas precisamos ter ambiente para isso. Para onde vai a regulação do combustível do futuro? Quando será uma realidade o E30, ministro? Estamos confiantes que muito rápido. Né? Como é que combateremos as narrativas do food versus fuel? Que o Brasil, o modelo da agricultura tropical, a gente pode produzir alimentos, biocombustível, fibras, biomassa de forma integrada, uma atividade estimulando a outra. Como é que é o mercado DDG, mercado interno? O que precisamos fazer para estimular esse mercado? Estamos trabalhando com o Ministério da Agricultura em padrões de qualidade e certificação, estamos trabalhando com a Apex, uma agenda internacional de exportação. Exportamos para 18 países no ano passado, dos quais 14 mercados foram abertos pelo Ministério da Agricultura. Como é que enxerga o mercado financeiro a esse setor? Será que estamos alinhados em relação ao crescimento dessa produção com o aumento da demanda? Será que estamos na mesma linha do tempo? Todas essas reflexões, eu espero que tenhamos pelo menos indicativos e sinais no dia de hoje, porque a curadoria deste evento foi feita de forma isenta, todos aqui são convidados a falar, para que tragam uma provocação em relação a este futuro. Queremos continuar crescendo? Queremos. Temos capacidade de dobrar a produção? Temos. Temos tecnologia. Como é que faz a tecnologia dentro de momentos difíceis, de baixa margem, de custo da matéria-prima alta? Qual a importância da tecnologia nesse processo? O setor de tecnologia mais moderno do mundo está todo aqui e estará aqui. Então, eu acredito que uma entidade de classe promover um evento é para trazer uma mensagem real, atual e uma perspectiva de futuro para que tomadores de decisão, que são 70% dos presentes aqui, possam sair daqui e voltar para casa com algo a mais. Obrigado por ter vindo, sejam bem-vindos, espero que podemos atender as expectativas de todos. Bom evento. Muitíssimo obrigado, Guilherme Nolasco, presidente executivo da UNEM. E agora gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o vice-presidente da Bioenergia Brasil e presidente do Sindaçúcar Pernambuco, Renato Pontes Cunha. Bom dia a todos, privilégio estar presente aqui a Cuiabá,
que representa aí a pujança do agro, né? Estado que a gente tem muito respeito. Cumprimentar o senhor governador, excelentíssimo governador, o ministro Fávaro, sempre um incansável, desde a época da transição do governo Lula. Inicialmente, nós fomos convidados para colaborar, integrar, para mostrar a nossa visão do agro. Cumprimentar o presidente do antigo Sindalco, né? Hoje Bioenergia, e presidente da FIEG, Silvio, que fez um grande trabalho, faz um grande trabalho aqui, doutor Pedro Robério, que representa os colegas de Alagoas, representa também no Coagro, dá uma grande colaboração na vice-presidência do Coagro, Guilherme, que tem sido aí um verdadeiro globetrotter, né? Roda o Brasil todo aí, tentando alavancar bons caminhos, né? E caminhos que a gente sempre é levado a pensar um pouco na moderação, né? A gente já vive e vivencia o setor há algum tempo e vou falar por que moderação. Cumprimentar Plínio Nastari, nossa grande referência como cientista do setor, ex-integrante do Conselho Nacional de Política Energética, que nos deu fez um grande trabalho à época, inclusive com a questão dos CBIOS. O secretário de Estado aqui presente, César, salvo engano, meus cumprimentos, e o nosso querido Amaury da Bioenergia. Eu queria falar que a gente vem de uma região que está envolvido com o negócio da cana há muitos anos, né? E realmente o etanol de milho veio a agregar, veio a disseminar uma nova cultura, e a gente tem que desenvolver mercados, notadamente o mercado brasileiro, e isso todos nós estamos procurando. Foram fases difíceis, recentes, como, por exemplo, com a reforma tributária, com a questão da sobrevivência sem os incentivos fiscais. A gente está tentando se preparar para essa situação e, sobretudo, para incentivar o consumidor a consumir mais etanol, que é uma realidade muito presente no estado de Mato Grosso, sempre foi. O estado de Mato Grosso está sempre de parabéns nesse quesito. E não é a mesma realidade em todo o país, né? A gente tem que, cada vez mais, desenvolver mais políticas, inclusive discutir de forma séria a questão da unificação de tarifas, se isso vai ocorrer, se não vai ocorrer, se é bom, se não é bom, para o consumo de etanol, sobretudo para o consumo de etanol. E discutir um pouco o crescimento. O crescimento, todo mundo quer crescer, todo mundo tem essa intenção. Existe um mercado, realmente existe um mercado, mas esse mercado precisa ser um pouco trabalhado de forma mais efetiva, da ponta para dentro, porque a gente acompanhou esses anos todos. Eu estou no setor desde 1976, tenho 67 anos, e a gente já viu muitos exemplos de problemas mercadológicos. Você cresce, depois acaba se atrapalhando, passa a ter que encarar momentos mais difíceis. Então, a mensagem que a gente traz é uma mensagem de otimismo, mas também de realidade. A gente tem que zelar de forma módica, de forma racional, pelo crescimento do nosso mercado. Se me perguntarem hoje, existe mercado? Existe. A gente sabe que tem regiões superavitárias, outras mais deficitárias, mas a gente precisa, de fato, criar um gosto maior, né, no consumidor, para ele consumir um produto que traga bônus ambiental. E agradecer essa oportunidade de estar aqui, parabenizar o Estado do Mato Grosso, as lideranças aqui, e nos colocar à disposição para que a gente possa trabalhar sempre juntos. Obrigado. Muito obrigado, senhor Renato Pontes Cunha, vice-presidente da Bioenergia Brasil e presidente do Sindaçucar Pernambuco. E agora convido aqui para fazer uso da palavra o coordenador do agronegócio da CNI, presidente do Sindaçucar Alagoas, senhor Pedro Robério de Melo Nogueira. Bom, muito obrigado. Muito rapidamente, eu queria saudar e agradecer o nosso anfitrião oficial, institucional, o governador. Muito obrigado por nos receber aqui. Aos amigos e companheiros
presidentes de entidades e associações, eu queria saudar a todos, na pessoa do meu amigo Silvio Rangel, presidente da Federação e nosso companheiro de CNI. Queria cumprimentar nosso ministro, Carlos Fávaro, que nos honra e dá a dimensão desse evento com a sua presença aqui, incluindo isso na sua agenda oficial, muito densa. E queria cumprimentar o Guilherme Nolasco, o grande promotor desse evento, e o arauto da produção de etanol de milho no Brasil, e o presidente Plínio Nastari da Datagro, que nos brinda e nos organiza esse encontro de reflexão e de debate sobre biocombustíveis, nesse caso em particular o etanol de milho. Eu queria muito rapidamente aproveitar esse momento aqui para usar a minha palavra e fazer testemunhos, apenas 2. O primeiro testemunho é o trabalho extraordinário, surpreendente em alguns momentos, do meu querido amigo e do presidente da UNEM, Guilherme Nolasco. Muito rapidamente, eu estou na militância da produção de etanol de cana já há algum tempo, e muito rapidamente as nossas entidades, ou a nossa entidade, que congrega majoritariamente a produção de etanol de cana, se apressou e ficou muito feliz em ter a UNEM no nosso conjunto de atividades, graças ao trabalho, à fidalguia e o conhecimento que o Guilherme Nolasco tem dessa atividade, que torna os senhores extremamente bem representados, ou representados da melhor forma que vocês possam imaginar. Muito obrigado, Guilherme, por estar conosco, né, e compartilhar conosco dessa luta forte que é a afirmação do biocombustível, especificamente do etanol. Você está de parabéns, e eu queria dar esse testemunho aos senhores aqui, que são representados e muito bem representados por ele nesse mundo afora, e mais especificamente em Brasília. E o segundo e último testemunho é uma oportunidade, eu não sabia que poderia fazê-lo hoje, mas não vou perder a viagem, vou fazê-lo. É um testemunho ao ministro Carlos Fávaro. Qual é o testemunho que eu quero dar dele? É o testemunho do defensor da causa. O Brasil, em alguma medida, o mundo está vivendo certas turbulências, certos equívocos de se criar conflito onde não tem conflito, não é? E se inventar disputas de espaço que repercutem em preço que não existe, não é? Eu tive a oportunidade, o ministro sabe disso, mais recentemente, no último mês, intensamente tivemos reunidos para tratar exatamente de fazer esse esclarecimento. E o testemunho que eu quero dar aqui é que o ministro foi muito firme. Não era um ambiente homogêneo de ideias. Não era um ambiente homogêneo de ideias. Saudáveis. Havia desconhecimentos e havia mais desconhecimentos do que, digamos assim, ser contra, não é? E nós contamos com, pelo menos eu tive a oportunidade de testemunhar, nas 3 ocasiões em que nos reunimos, uma reunião de alto nível ministerial, a firmeza dele na defesa, no caso das outras produções, agro, eu pude testemunhar. No caso específico do açúcar e do etanol, essa eu tive clareza, porque o embate se deu, inclusive, em torno desse tema, e ele não tergiversou, ele não se escondeu atrás da cortina, ele foi firme e foi uma voz determinante para que alguns equívocos de medidas
não fossem tomadas naquela ocasião. Então, na sua terra, junto ao seu público, junto a produtores que o senhor aqui, de alguma forma, representa pelo lado institucional, eu queria dar esse testemunho e, já aproveitando, agradecer essa sua determinação que nos deixou, enquanto produtores de etanol. E aí, quando eu falo isso, é na política do etanol no Brasil, que envolve o desenvolvimento da política de etanol, combustível do futuro, a convivência de etanol de milho com etanol de cana, a produção de açúcar, que é correlata da mesma matéria-prima da cana-de-açúcar, a evolução, a progressão da mistura, conforme a lei que o senhor muito ajudou a aprovar no Congresso Nacional do Combustível do Futuro. De forma que é neste evento e nessa abertura que eu entendi ser o local adequado para fazer esses dois testemunhos. O do Guilherme Nolasco, que é o melhor companheiro e desbravador que vocês têm em Brasília e no mundo, e ao nosso querido ministro Carlos Fávaro. Com ele, nós nos sentimos protegidos na esfera institucional. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor Pedro Robério de Melo Nogueira, coordenador do agronegócio da CNI e presidente do Sindaçúcar Alagoa. E agora convido aqui ao palco o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Bom dia, senhoras e senhores. Parabenizo Guilherme Nolasco, Dr. Plínio Nastari, pela organização deste evento. Cumprimento o governador do Estado, Mauro Mendes, e ao cumprimentá-lo, estendo cumprimento a todas as autoridades, também todos os senhores e senhoras presentes. Um belíssimo evento. E aqui estou como prioridade de agenda. Hoje tem uma grande agenda governamental em Brasília e pedi ao presidente a dispensa da presença lá, porque entendo a relevância e a importância desse debate. Estamos aqui do Ministério da Agricultura, pelo menos uma dezena de colaboradores que estou vendo aqui entre nós, não só para exaltar e reconhecer a importância dos biocombustíveis, em especial aqui falando de etanol, mas para pegarmos a demanda, discutirmos juntos e estarmos aqui bem pautados para que nós continuamos buscando dar eficiência, competitividade e garantir a longevidade deste programa brasileiro, que é, sem sombra de dúvida, um exemplo para o mundo. O Brasil, que neste período, com o apoio do Congresso Nacional e a determinação do presidente Lula, aprova a legislação do combustível do futuro, incrementando definitivamente os biocombustíveis na matriz energética, tirando a história e superando, como e agradeço aqui as palavras do Pedro e todas as outras que já foram mencionadas, tirando e buscando convencimento da importância e da não concorrência entre produzir energia renovável com combustível e a produção de alimentos. São complementares e muito mais eficiência. O campo se tornou a nova Petrobras. O governo do presidente Lula acabou com o retrocesso que vinha acontecendo, por exemplo, no biodiesel, onde, de vez de estar em B15, já estava retroagindo a B10, desestimulando a produção deste biocombustível. Já estamos, de novo, em B14 e, muito em breve, estaremos com B15. O etanol, não precisa nem se dizer, olha a grande importância, as oportunidades. E o anúncio, muito em breve, o presidente fez, de novo, a ratificação do compromisso de elevarmos a mistura de E27,5 para 30 de mistura de etanol na gasolina, porque é bom para o Brasil, é bom para o controle inflacionário, já foi dito aqui, o etanol é mais barato que a gasolina, é mais eficiente, é mais limpo, gera emprego, gera oportunidades, é renovável, não tem por que não fazer essa mistura aumentar a 30%, 35%, tecnicamente comprovada pelo setor.
E paralelo a isso, a produção animal ganha e ganha muita competitividade. São dos 345 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira que foram incorporados em oportunidades nesses 2 anos e pouco. 345 novos mercados. Na última semana, um passo importantíssimo na abertura do mercado da carne bovina para o Japão, com a vinda dos auditores daquele país para o Brasil, conheceram o nosso sistema sanitário. E, paralelo a isso, no Vietnã, a tão esperada abertura do mercado da carne bovina para o Vietnã. Um mercado de 300 mil toneladas por ano. Estou falando de algo em torno de 10 bilhões de reais. Oportunidade para os nossos pecuaristas, para a indústria frigorífica. E o que tem a ver falar isso aqui num evento de etanol, num evento de etanol de milho? É porque o DDG é a fonte da nutrição deste bovino, que complementa a formação de preço tanto da carne como dos biocombustíveis, e isso faz o Brasil, sem sombra de dúvida, se tornar o mais competitivo. E nós vamos vender mais carne bovina para o mundo, garantir essa sustentabilidade. Como disse aqui o Guilherme, são 18 mercados exportadores já de DDG, 14, dentre esses 345 que nós abrimos, 14 foram nesse momento. Abrimos o mercado do México, Reino Unido, Canadá, Austrália, Angola, Marrocos, Colômbia, Vietnã, Turquia, Nova Zelândia, Tailândia. E estamos na iminência de, nos próximos dias, abrir o mercado da China para o nosso DDG, garantindo esta sustentabilidade. E a preocupação legítima, que também já foi dita aqui, quanto a termos demanda de etanol, isso nós estamos passo a passo, junto com o setor, garantindo este crescimento do consumo, quer seja internamente, com adição de 30%, futuramente 35%, mas buscando o mercado internacional. Nesta mesma viagem ao Japão, na semana passada, um memorando de entendimento assinado entre Brasil e Japão, no compromisso de até 2030, aquele país, grande consumidor de combustível, incrementar 10% de etanol à gasolina, e até 2040 o memorando prevê 20% de etanol na gasolina japonesa. É mercado para que o Brasil e os brasileiros e a indústria possam ter a certeza e a firmeza de continuar investindo na garantia de que vamos vender, abastecer o Brasil, abastecer o mundo, mudar a realidade energética no mundo, e aí sim a nova OPEP será feita no campo e principalmente aqui no Brasil. Parabéns pelo evento e conte sempre com o Ministério da Agricultura. Grande abraço. Muito obrigado, ministro Carlos Fávaro. Agora eu convido para fazer uso da palavra o nosso anfitrião maior aqui, governador Mauro Mendes. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento a todos presentes a esse importante encontro aqui na nossa capital do estado de Mato Grosso, de forma especial. Cumprimento todas as autoridades, me permitam fazer em nome do ministro Carlos Fávaro, do nosso organizador do evento, Guilherme Nolasco, e de todos os representantes, importantes representantes desse setor aqui no estado e em todo o Brasil. Para mim é uma honra estar aqui entre os senhores e senhoras, num evento que discute presente e futuro desse importante setor da economia do agronegócio brasileiro e mato-grossense. O estado de Mato Grosso tem a honra de, há pouco menos de 10 anos, exatamente 7 anos, 8 anos atrás, começarmos a construir essa bela história, inaugurando a sua primeira usina de etanol de milho aqui no estado. De lá para cá, um crescimento forte, vigoroso, hoje já estamos produzindo 5,5 bilhões de litros desse combustível na base, na matriz energética do milho, mais 1 bilhão na cana, e já somos o segundo maior produtor brasileiro de etanol. Isso revela aquilo que muitos de nós sabemos, que é a força do agronegócio brasileiro, mas a força do agronegócio mato-grossense. Eu me lembro bem, quando iniciei a minha jornada como governador do estado, eu recebi um importante player desse setor, e naquele momento era talvez o único, as próximas vieram na sequência, e ele me disse o quanto que o setor tinha perspectiva de crescer,
e conversamos ali algumas estratégias para ajudar como governo na estratégia de crescimento desse setor no estado de Mato Grosso. Ali pactuamos que a segurança jurídica para que esses investimentos pudessem prosperar seria fundamental. Uma política tributária que também ajudasse essa cadeia a se fortalecer nos anos iniciais, e é natural que assim o seja. E esse é o papel de governos, você atuar estrategicamente, fazendo o seu papel para criar as condições iniciais e depois a competência do setor, daqueles que estão nele, seguramente estão fazendo a sua parte. O setor de etanol no estado de Mato Grosso tem uma perspectiva, nos próximos anos, até 2030, chegar a 10 bilhões de litros. São Paulo, que é o primeiro colocado, que se cuide, logo, logo nós estaremos no encalço dele e provavelmente temos perspectiva de continuar crescendo nos próximos anos e devemos assumir a liderança de produção. Por quê? Porque temos uma grande capacidade de crescer na produção de milho no estado. Esse ano está previsto uma super safra de milho, as condições ajudaram, o setor colaborou muito com a estabilidade de preço do setor de milho no estado de Mato Grosso, e essa estabilidade está motivando cada vez mais produtores a entrar, continuar naquilo que nós chamávamos outrora de safrinha, e hoje é uma safra, é uma super safra que tem grande potencialidade de continuar crescendo no nosso estado. Temos oportunidades, temos desafios, precisamos compreendê-los muito bem, saber o Brasil e todos nós nos posicionarmos diante dessas oportunidades. Hoje, o mundo acordou de ontem para hoje, muitos espantados, alguns perplexos e alguns, a grande maioria talvez, sem compreender muito bem esse movimento que é feito pela maior potência mundial. Trump começa uma guerra comercial disparando tiros, mísseis, canhões, bomba, pontapé, chute para todos os lados do planeta. O Brasil, que importa 10% de gasolina na sua matriz energética, e o seu maior fornecedor são os americanos. Então, seguramente, essa gasolina vai entrar pela lei da reciprocidade, por um dever de reagir que o país tem. Deveremos dar, acredito que sim, daremos a ele a mesma tratativa que ele está nos dando, isso cria uma oportunidade. Podemos nos tornar livres, são 5 bilhões de litros de gasolina que o Brasil importa por ano. Só Mato Grosso pode agregar isso ao país nos próximos anos, reconhecendo que outros estados brasileiros adentraram a essa tecnologia, na Bahia, Pernambuco, lá no Piauí. Outros estados brasileiros também estão crescendo, vão crescer, e nós temos mercado. Aqui no nosso país, nós sabemos que o milho usado nesta matriz energética tão sustentável não compete de maneira alguma com a cadeia alimentar, porque ele produz um subproduto de valor proteico tão importante, todos vocês, todos nós conhecemos isso. Agora, temos os nossos desafios. O Brasil, há muitas décadas atrás, era conhecido como o país do carnaval e do futebol. Não precisa dizer o que virou o futebol nesse país, porque tínhamos a oportunidade de ser e continuar sendo uma grande potência no futebol. Hoje, nós somos conhecidos no mundo como o país do agronegócio. Dificilmente alguma região do planeta tem a competitividade que o Brasil, e aí em especial Mato Grosso, que temos a honra de liderar esse setor, mas é um setor importante porque ele está presente do Rio Grande do Sul, ao Rio Grande do Norte, do Espírito Santo ao Acre, todos os estados brasileiros em diferentes dimensões, ele tem uma presença importante do agronegócio. Somos um grande player mundial, mas temos desafios. Se não formos capazes de compreendê-los muito bem e agirmos corretamente, assim como já perdemos oportunidades históricas, não podemos perder essa. Temos muito daquilo que é importante para esse setor do agro brasileiro e não temos aquilo também que é importante, que são os fertilizantes. Não podemos abrir mão de explorar altazes, não podemos abrir mão do petróleo da margem equatorial, não podemos abrir mão da nossa ferrogrão, tão importante para que esse setor tenha mais competitividade, criando uma logística melhor. Temos que discutir aqui um alcoduto, saindo de Mato Grosso, rumo aos grandes centros consumidores, isso é fundamental. Mas quando se fala fazer infraestrutura nesse país,
Nós barramos normalmente, naturalmente, com a hipocrisia ambiental, que sempre dominou narrativas e muitas vezes nós ficamos refém dessas narrativas. Aquilo que é bom para o mundo, que o mundo inteiro faz, quando se fala em fazer no Brasil, parece que estamos falando de uma heresia. Tenho certeza que esse encontro dos senhores que são especialistas, que conhecem o setor, haverão de debater presente e futuro. Temos grandes oportunidades, mas seguramente temos grandes desafios. Desejo a todos um belo encontro e que nós possamos continuar tendo, como temos hoje, orgulho da trajetória, do presente e tenho certeza do futuro desse setor, importante no Mato Grosso e em todo o Brasil. Parabéns a todos. Muitíssimo obrigado, governador Mauro Mendes. Eu peço que as autoridades continuem aqui no palco e peço mais uma vez os aplausos às autoridades presentes aqui na nossa abertura da segunda Conferência Internacional UNEM Datagro sobre etanol de milho. E eu peço que as autoridades continuem aqui, porque em nome da UNEM e da Datagro reconhecemos as lideranças dos senhores e suas enormes contribuições para o avanço do setor e, por isso, reservamos este momento especial para nomeá-los e celebrá-los como embaixadores do etanol de milho. O Brasil vem consolidando sua posição como uma potência em bioenergia e o etanol de milho vem desempenhando um papel fundamental nessa trajetória, ampliando a oferta de biocombustíveis sustentáveis, impulsionando novas cadeias produtivas e agregando. Esse crescimento só é possível graças à visão estratégica e ao compromisso de grandes líderes que acreditam no potencial do setor, promovem políticas públicas eficazes e criam um ambiente propício para investimentos e inovação. Hoje, prestamos uma homenagem a personalidades que têm sido fundamentais para o avanço do etanol de milho no Brasil. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, cuja liderança tem fortalecido o agronegócio brasileiro e criado condições para a expansão sustentável dos biocombustíveis, tem atuado em parceria com o setor do etanol de milho na busca e abertura de novos mercados, especialmente para os coprodutos, como o DDG e o DDGS. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, que tem atuado diretamente para atrair investimentos e impulsionar o crescimento da indústria do etanol de milho no estado, tornando Mato Grosso uma referência nacional e internacional. E o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, cuja gestão tem sido decisiva para transformar o estado em um dos principais polos de bioenergia do país, garantindo infraestrutura, inovação e políticas públicas que consolidam o etanol de milho como uma alternativa estratégica e competitiva. Por sua dedicação e contribuição inestimável para o setor, temos a honra de conceder a cada um deles o título de embaixadores do etanol de milho, um reconhecimento pelo papel essencial que desempenham na construção de um futuro mais sustentável e competitivo para o Brasil. Convidamos, portanto, o ministro Carlos Fávaro, o secretário César Miranda e o governador Mauro Mendes para receber essa homenagem entregue pelas mãos dos nossos realizadores do evento, o Dr. Plínio Nastari e o Guilherme Nolasco. Portanto, recebendo essa homenagem, o ministro Carlos Fávaro, o secretário César Miranda, o governador Mauro Mendes, agora embaixadores do etanol de milho pelo trabalho que desempenham, assim como todas as demais autoridades que estão aqui presentes, às quais eu agradeço mais uma vez pela presença, pela contribuição com o setor e peço os aplausos mais uma vez da nossa plateia para este momento que sintetiza a nossa abertura, que finaliza a nossa abertura oficial e, claro, mostra todo o empenho de todo o setor
no avanço, na superação dos desafios, dado o potencial que nós temos, como ficou muito claro aqui nas apresentações que foram feitas. Uma foto oficial com todos, é isso? Por gentileza.